Vamos lá, nós vamos usar os 20 minutinhos para algumas perguntas, por favor. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Seu nome e direcionar a pergunta, tá? Fernando Pinto, e eu gostaria de saber, pelo menos a parte de geração foi bem coberta, mas eu acredito que vocês não mostraram todo o portfólio. Eu queria saber, para microgeração, se algumas das empresas possuem algum portfólio relacionado a microinversores, ou pelo menos como... qual foi o primeiro palestrante mesmo? O senhor apresentou o seu inversor com duas etapas. Se ele consegue, se você tem algum portfólio que separa as duas etapas, que seja a primeira etapa placa a placa e a segunda que reúna todas essas entradas. Porque um problema que a gente tem na microgeração especificamente o ambiente todo fornece, às vezes, áreas de sombreamentos irregulares, né? E quando você tem um único inversor, você perde, às vezes, um vetor inteiro de placas. Então, essa questão resolveria. Tá joia, obrigado pela pergunta. Bom, a GeoSolar, ela tem solução de microinversor. Nós estamos aqui na feira expondo e lançando para o mercado. Isso iniciou na Intersolar, a gente está numa etapa ainda de lançamento, que é a Enphase. A Enphase é uma empresa americana, ela é pioneira e quem desenvolveu a solução de microinversores, né? E ela é considerada a maior empresa de microinversores do mundo. Ela tem um conceito técnico que ela não deixa de lado, que ela utiliza um microinversor por módulo. Por quê? Porque é o produto com a maior taxa de disponibilidade no mercado. O conceito por trás do microinversor é aumentar a taxa de disponibilidade, né? Quando você tem uma falha numa instalação, ela é insignificante frente à quantidade de outros equipamentos e microinversores que tem na instalação. Então, ela não deixa isso de lado e traz um produto com robustez, qualidade, né, e muita eficiência. Então, como nós temos esse critério técnico de avaliação, e foi o primeiro produto de microinversor, elegemos a Enphase. Então, nós temos. Tá? Com relação à sua pergunta, ali é um circuito eletrônico interno do próprio inversor. E você tem aquele duplo estágio de conversão justamente quando você tem mais do que um MPPT. Que aí você precisa... baseado no que você questionou como um problema, quando você tem mais de um MPPT, você consegue setorizar a sua instalação, que tem condições de inclinação, orientação ou obstáculos de sombreamento diferentes, né? Mesmo assim conectado num mesmo inversor. Então, aquele estágio é justamente para equilibrar o nível de tensão daquele arranjo que você elegeu para ficar naquele MPPT, porque ele tem condições diferentes de um segundo arranjo. E aí ele equaliza a tensão dos dois. E, em detalhe, no melhor nível de tensão mais eficiente para a parte do eletrônico do inversor que vai converter de corrente contínua para alternada. Existe inversor de um MPPT só com duplo estágio de conversão? Sim. Mas não faz muito sentido porque você não está precisando equalizar nenhuma tensão pela entrada. Mas ele pode ajustar a tensão CC ali para melhor tensão de conversão de CC-CA. Tá? Aqui, sou Max, engenheiro da ProSolar Sergipe. Minha pergunta vai para o Tiago, da Fronius, e se os colegas também puderem colaborar. Nós trabalhamos aí no setor há mais ou menos 6 anos. Pelo menos 150 plantas com frônios. E aí nós estamos enfrentando algumas questões. Aí eu queria, por gentileza, se você pudesse esclarecer a questão da garantia da frônios dos 7 anos, especificamente a diferença dos 2 mais 5. E outro questionamento é que a linha Primo, em que a gente aplicou muito para residencial, tem tido uma reclamação sobre o barulho, principalmente da ventoinha nos horários ali do almoço, né, no horário que o sistema está próximo da potência pico. O que é que a Fronius tem pensado para que o inversor fique mais silencioso, por exemplo, como o Grovat, o Sungrow, enfim. Por exemplo, uma solução sem ventoinha, será que a Fronius pensa sobre isso? Né? E o terceiro ponto em relação aos DPS integrados. Né? A gente tem visto, na verdade, né, praticamente nenhum Fronius hoje ele tem vindo com o DPS integrado, se existe alguma pretensão disso ou se realmente é uma opção. Né? Porque como a Fronius carrega o DNA austríaco, o cliente normalmente quer primeiro Fronius por não ser chinês. Né? Existe essa questão de mercado de um lado mais comercial. Obrigado a todos. Perfeito. Eu não peguei seu nome, perdão.
Max Mauro, engenheiro da ProSolar. Perfeito, Max. Então, questão da garantia, né? A Fronius hoje ela trabalha com uma garantia de 2 anos de fábrica, que seria a garantia legal, né, do fabricante, e associado à instalação, ao registro do inversor, do número de série do inversor, ao seu usuário SolarWeb, que é o nosso portal de monitoramento, você ganha os outros 5 anos. Cada um desses da garantia, tanto a legal quanto a de extensão, ela cobre partes diferentes. Tá? Os 2 anos iniciais, ela vai cobrir frete de retorno, mão de obra e peças. Né? E o restante dos 5 anos, que hoje a gente trabalha com 5 anos de extensão, ela vai cobrir a mão de obra e as peças da garantia. Tá? Lógico que essa garantia você pode enviar, né, para a Fronius em São Paulo para fazer a manutenção do inversor, ou caso você esteja... Você é daqui da Bahia mesmo? Sergipe. De Sergipe eu não me recordo agora de cabeça se nós temos um dos parceiros presentes lá, mas caso tenha, a gente tem essa rede credenciada, que eu comentei, né, o programa FSP Plus, que eles cobrem um raio de 300 quilômetros. Né, aí esse instalador pode fazer a manutenção do inversor, a troca das placas, né, em campo. Tem um limite de atendimento que eles devem cumprir, né, de até 72 horas, a partir do momento do registro, né, do incidente com a Fronius. Então, essa seria a parte da garantia. Questão, deixa eu lembrar, foram 3 perguntas, né? Sobre o primo, né? Os nossos inversores monofásicos, todos possuem ventilação ativa. A gente acredita que os benefícios que a ventilação ativa traz para o inversor são muito maiores do que tirar esse componente só por conta do ruído. Né? Os ruídos são testados, né? Existe um nível de decibéis que devem ser respeitados, tá? Mas a Fronius não abre mão, porque a gente consegue ter uma corrente elevada nesses inversores monofásicos, uma tensão de entrada elevada para esses inversores por conta da ventilação ativa. Acho que aqui para o Nordeste, a gente participou de outras feiras onde a gente teve um feedback muito positivo para a instalação desses inversores em regiões aqui que a incidência solar é muito grande, aqui é muito quente, eu mesmo estou sofrendo bastante esses dias. Né? Então, a ventilação ativa para essas regiões ela é importantíssima. Existe a gente chama Power Derating, né? Onde, a partir de determinada temperatura que o inversor atinge, ele tem uma redução contínua de potência. Né? Então, inversores sem, né, a ventilação ativa, podem atingir esse Power Derating a partir de 40 graus, 30 graus, que acaba sendo bem baixo, e nessas regiões aqui a temperatura ambiente é bem elevada. Então, acho que o benefício de manter a sua potência do seu equipamento mais elevada, em detrimento do ruído, né, eu particularmente acho mais benéfico, você ter uma geração mais elevada com esse ruído. Tá? E outro ponto é que os inversores, normalmente, eles têm que ser instalados, né? O próprio manual, acho que todos os fabricantes devem colocar isso. A instalação do inversor não pode ser próxima a áreas de convivência, áreas de acesso facilitado às pessoas. Então, às vezes, o ruído talvez seja por conta desse tipo de instalação estar muito próxima, né, de locais de vivência. O próprio manual ele coloca isso, porque ele é um equipamento elétrico, de potências altas, de corrente contínua, que acaba sendo muito mais perigoso. Então, talvez ter a instalação em um ambiente mais distante, né, entre aspas, talvez seja a solução para o ruído. Né? Mas a questão de retirar a ventilação ativa, com certeza a Fronius não vai retirar. E o outro ponto, acho que foi do DPS. Né? Hoje, os inversores que nós temos com DPS integrado são o inversor Eco 27 e 25, né, que é o mais alta potência do Snap Inverter, e o Tauro, né, ele também possui DPS tipo 2 já instalado. Né? Existe uma questão, hoje a questão de ESG está muito em pauta, né? A questão de governança ambiental e social. Então, muitos dos DPS que são instalados nos inversores, eles são soldados na placa. Então, isso causa você ter o descarte do inversor por conta desse componente. Nos nossos inversores menores, o Primo, o Simo Brasil e o Simo Brasil ele até comporta, né, o DPS, o Simo 15 ele até comporta o DPS, mas ele não vem instalado. Mas nos outros a gente sugere utilizar a String Box com o DPS externo mesmo. Tá? Isso por conta de descarte, né, de caso o DPS venha a ser acionado, dependendo do DPS que é utilizado, né, internamente nos outros inversores. Mas para a gente é só o Eco 27, 25 e o Tauro que acompanham o componente de proteção.
Perfeito. Antes da pergunta ali para o Rodolfo, deixa eu passar para você aqui. Tiago, fala um pouquinho, né? Como que a empresa está se preparando, então, para tantas novidades no mercado para 2021, né? Opa, então, a questão, né, da nossa preparação para o aumento do mercado é na ampliação da equipe, melhorar as nossas tecnologias internas, né, porque a gente sabe que um dos pilares é o pós-venda, né, e o pós-vendas a gente acaba conseguindo atender com ampliação da equipe, né, para a gente conseguir atender com velocidade o pessoal, mas também, né, com a implementação de tecnologias, que eu falo chatbot, alguns atendimentos automáticos para coisas mais simples, né. Atualmente a gente acaba recebendo bastante casos de pessoal pedindo manual, certificado, esse tipo de coisa que a gente conseguiria atender com mais facilidade, de forma automática, né? E as dúvidas mais problemáticas, situações um pouquinho mais difíceis, seria um atendimento humano que a gente está ampliando. Então, um dos pilares que a Agrovat está investindo bastante para esse final de ano e também para o ano que vem, onde as nossas expectativas são as melhores possíveis, né, para o mercado, é na capacitação, ampliação da equipe e também, né, nesse pilar do pós-venda. Então, a questão de produtos, né, sempre tem as novidades. A Agrovat é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, então a gente acaba sentindo e vendo muito o mercado, encontrando onde a gente pode melhorar e também incluir novas opções, mas também, né, nessa questão aí de pós-venda, que é um pilar fundamental. Deixa eu ver também, por favor, Alexandre. Então, a Goodyear, como eu mostrei para vocês na minha apresentação, está trazendo aí algumas novidades para o mercado em 2022, e aqui eu cito duas das principais. Vocês viram ali que rondam tanto em volta ali da questão da corrente de entrada dos inversores, então a gente vai ter uma atualização de todos os inversores, todas as linhas vão ter uma atualização de limite de corrente de entrada, então para possibilitar o uso com módulos de potência mais alta, módulo aí de 500, 600 watts, então isso é uma das coisas que a Goodyear está pensando bastante, é algo que está quente aí no mercado, essa evolução da potência dos módulos e a compatibilidade dos inversores. Então todos os fabricantes vão ter que correr atrás disso aí para aumentar o limite de corrente de entrada dos produtos. Então a Goodyear já está pensando, já lançou alguns produtos com corrente mais alta, e para 2022 a gente vai ter outros. E outra grande novidade é a questão da garantia. Como eu citei para vocês, a partir de janeiro de 2022 a gente vai ter aí uma garantia de até 10 anos para inversores até 20 kW e até 7 anos para inversores de 20 a 120 kW. Então antes, hoje, podemos dizer assim, né, hoje a nossa garantia é de 5 anos padrão para todos os produtos. A partir de 2022 a gente vai ter essa possibilidade de até 10 anos, tem algumas condições, tem que certificar o integrador, passar no programa de certificação, o inversor tem que ser fabricado a partir de janeiro de 2022 e tem que estar conectado no sistema de monitoramento. Então, acho que esses são os dois principais pontos que a Goodyear está trazendo para 2022. Perfeito. Alexandre, obrigado. Eu quero aqui agradecer a você, Rodolfo, pelo carinho, ao Guilherme, ao Tiago, muito obrigado.